Romanos 5, 1 a 11, texto da epístola do dia, é o texto de onde nós tiramos o embasamento para a mensagem de hoje, é o texto de onde nós tiramos o embasamento para a nossa doutrina principal, a justificação somente pela fé, justificação que significa ser perdoado por Deus, ter vida com Deus, ter acesso ao reino de Deus, justificação que nós interpretamos como um termo jurídico, um termo de tribunal, por causa do que Jesus Cristo realizou por nós na cruz, Deus declara nós, pecadores inocentes. Somos tratados por Deus por causa, com os devidos benefícios, que uma pessoa perfeita merecia ser tratada, porque Jesus foi perfeito por nós. Deus nos dá tudo o que uma pessoa justa, justificada. Por isso é que nós recebemos o que temos através de Jesus. É o diferencial do cristianismo, é o coração da fé cristã, é o tema principal de Romanos, do capítulo 5, que a Jéssica leu. E por mais incrível que esse tema seja, há mais nesta passagem, além do que essa paz com Deus, que a justificação pela fé nos proporciona. Isso fica claro no versículo 3, quando Paulo começa dizendo: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a essa graça, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto. E não somente isto. Sublime esse link que Paulo faz. Porque, em outras palavras, ele diz: já é maravilhoso ter paz com Deus, ter sido justificados com Deus e ter a glória da eternidade, da salvação, do perdão. Mas tem mais. E não somente isso, diz Paulo. Tem uma nova linha, onde ele falará de algo tão bom, ou quase tão bom, como ter paz com Deus, de saber que somos amados e perdoados por Ele. E já adianto, gente, o que é isso? É o foco de hoje, porque é um tema de Quaresma e é um tema muito recorrente na Bíblia. E nos ajuda muito num tempo de pandemia. Ainda no versículo 3, e não somente isso, diz Paulo, mas também nos gloriamos nas tribulações. A justificação pela fé não apenas nos dá tremenda paz e segurança para viver a nossa vida na esperança de salvação, a justificação pela fé nos dá uma habilidade especial. Qual habilidade? De enfrentar os sofrimentos da vida com alegria. Uma capacidade de se alegrar no meio de problemas. Nos gloriamos nas tribulações. A Bíblia fala, gente, muito disso. E às vezes ela é tão repetitiva nesse ponto que parece que essa habilidade vem a ser até um critério da nossa fé, até um teste para a nossa fé. Na parábola do semeador, por exemplo, tem 4 tipos de solos, né? São tipos de corações que recebem a palavra de Deus. E 3 destes 4 solos não frutificam. E vocês vão lembrar que um não frutifica porque é um solo rochoso, que representa, está explicado em Mateus, aqueles que recebem a semente, recebem com alegria, começam bem na fé, mas exatamente quando chegam os problemas, as tribulações, essas pessoas desistem, essas pessoas abandonam. Vejam como a questão dessa habilidade de ter alegria enfrentando os sofrimentos além de um dom de Deus, é um teste para a fé. E como eu vejo isso como pastor, como algumas pessoas, infelizmente, perdem o entusiasmo ou chegam a perder completamente a fé, porque começam a ir à igreja ou começam a dar uma oportunidade de Deus nas suas vidas, mas dão a oportunidade de Deus, mas quando chega um sofrimento, elas acreditam que não pode passar por isso, que merecem uma vida tranquila, e que Deus não existe, que Deus não ama e que Deus não merece, e abandonam. Nesta manhã,
Paulo nos diz que a justificação pela graça nos dá essa maravilhosa habilidade. Nós podemos chegar a nos regozijar no sofrimento. Vamos ver o que isso significa, gente, né? Alegria no sofrimento à luz de Romanos 5, da justificação pela fé. Primeiro, para entender, vamos pegar os enganos que a gente pode ter sobre uma falsa alegria no sofrimento, tá? O que alegria no sofrimento não é. Em primeiro lugar, não é, peço aqui permissão aos filósofos, o próprio Mateus, a alegria no sofrimento não é estoicismo. Notem que a Bíblia, Paulo não diz, nos alegramos apesar dos sofrimentos. Poderia dizer, mas não diz. Os estoicos tinham esta perspectiva. Notem o advérbio apesar. O que significa? Um estoico diz: não deixe o sofrimento chegar até você, entrar em você. Você pode se alegrar apesar do sofrimento, porque quando o sofrimento chega na sua vida, você não deixa ser tocado por ele, ser impactado por ele. E muitas pessoas pensam tragicamente que isso é ser cristão. E às vezes essa tragédia, ela é alimentada por pregações, por livros e por músicas. Quantos de nós não cantamos: Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso agora alegre estou. Ou então, não olhe as circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Cuidado. Tem certo sentido que isso é verdadeiro. Mas o problema é que uma visão deturpada dessa alegria que está imune, apesar das circunstâncias, pode levar muitos cristãos a um engano, a pensar que apesar do sofrimento, ele realmente não machuca, ele não afeta. Como se ser cristão é ter um poder, um superpoder interior, né? Uma invulnerabilidade interior, uma imunidade que nos faz apto para sempre adorar a Deus, para sempre estar sorrindo, para sempre estar de bem com a vida, para sempre estar, usando um jargão pentecostal, sempre estar em vitória e nunca, jamais estar chateado. O sofrimento chega, não deixa o sofrimento te tocar. Essa abordagem não é cristã. Não é cristã. Não se encaixa com nenhum dos personagens bíblicos que sofreram. Vou pegar só um, que é o principal, o mais famoso. Nós estudamos no ano passado, Jó. Vocês lembram como Jó foi abalado? Vocês lembram quando ele perdeu a família, quando ele perdeu a riqueza, quando ele perdeu a saúde? Vocês lembram Jó cantando nesse momento, não olhe as circunstâncias, não, alegre estou? Vocês lembram Jó cantando isso? Não! Você vai encontrar o Jó rasgando suas roupas, rapando a cabeça e gritando por socorro. Demonstrando, se permitindo demonstrar a dor que estava sentindo. E em todas essas reações, diz a Bíblia, Jó não pecou. Ou seja, se permitir sofrer, se permitir lamentar, se permitir se indignar com o sofrimento, sem negar a realidade, sem ter que andar flutuando como se fôssemos anjos, não tem pecado nisso, gente. Em tudo isso, Jó não pecou. Só que apesar disso, muitos hoje em dia na igreja, se enxergassem Jó aqui, expressando sua dor e seu sofrimento, ou um irmão na fé, derrubado pelo sofrimento, viria com algum tipo de estoicismo. Te levanta, cristão não chora, sai dessa, levanta dessa cama. Diriam que essa pessoa não está realmente caminhando com Deus, porque não tem uma fé imune
sofrimento. Como se cristãos de verdade supostamente não pudessem sofrer. Mas eles podem. Você pode. Em tudo isso, você não peca. Jó não pecou. O problema com o estoicismo infiltrado na igreja é que ele assume formas diferentes. Tem uma forma que é a mais pentecostal, é a negação bruta. Negue, repreenda o sofrimento. A gente lida com o sofrimento não admitindo que está doendo, não admitindo nem para você, nem para o pastor, nem para ninguém, que você acha que você não pode. Outra forma do estoicismo é quando você destrói a parte ou a pessoa que está te fazendo sofrer no teu coração. Você assassina isso. Se for alguém que está te fazendo sofrer, você tira ela da sua vida. Você rasga a foto dela. Você bloqueia ela na sua rede social. Como se isso fosse te curar. Como se isso fosse uma saída para o sofrimento. E se for a igreja que te fez sofrer, você abandona, você tira ela da sua vida. O estoicismo sempre te afasta da realidade. Ele sempre te aliena em algum nível. E uma das piores coisas que pode acontecer para um cristão que quer ser estoico é a perda da capacidade de se compadecer com quem sofre. Pare de sofrer, enxugue as lágrimas, levanta dessa cama. Onde já se viu sofrer desse jeito? Morre uma pessoa e a gente envia nossas condolências dizendo: seja forte. Deixa ela ser fraca, deixa ela sofrer. Vai ter um momento para ela ser forte, mas não puxa ela do sofrimento como se o sofrimento em si fosse pecado. Veja que o estoicismo até pode te fazer passar pela vida até certo ponto, mas vai endurecer teu caráter. Vai te tornar uma pessoa insensível, incapaz de ser empática. Você acha, peito aberto, que é super forte, mas ninguém se abre com você. Que você não tem capacidade de estar do lado de alguém sofrendo sem logo dar uma pílula. Para disso, para de sofrer, saia disso. Outra coisa, gente, o que a alegria do sofrimento não é o oposto, né? Não é masoquismo. Por outro lado, Paulo não está dizendo nós nos alegramos dos sofrimentos por causa dos sofrimentos. O advérbio não é por quê, por causa. Cristãos não são masoquistas. Cristãos não buscam o sofrimento e não se alegram porque estão sofrendo. Como se sofrer lhes desse uma condição especial, acrescentasse algum valor, de modo que eles são melhores que os outros. Paulo não está se alegrando porque coisas ruins estão acontecendo com ele. Ele até usa em outro lugar as cicatrizes dele para argumentar. Mas a teologia do sofrimento de Paulo não exalta o martírio em si. Cristãos não buscam sua identidade no martírio. A identidade de cada cristão é Cristo. É o batismo em Cristo. Nada mais que isso. Cristãos não fazem do martírio uma filosofia de vida. Para usar uma terminologia cartesiana, não é eu sofro, logo existo. Eu sofro, logo eu sou um bom cristão. Não. A gente pode pensar, pastor, tem gente assim? Tem. Que é uma tentação muito sedutora. Essa ideia de sofrer, essa perspectiva masoquista cristã te enaltece, afaga o teu ego. Porque eu sofro, porque eu sofri, ninguém me entende, ninguém pode me dizer nada. Mereço uma placa com o meu nome na igreja. Olhem para mim, para o meu sofrimento. Alimenta o desejo natural dentro da gente de ser alguém diante de Deus pelos nossos próprios méritos. E aí a gente pode cair na tentação, gente, de se sentir como mártires hoje. E dá para estudar isso do ponto de vista da psicologia também. A síndrome, o complexo de mártir, isso existe. Tem também a questão da penitência, né, gente? De buscar algum sofrimento para lidar com alguma culpa, se autoflagelar. Contribuir com a expiação de Cristo. O sangue de Cristo não é suficiente, eu tenho que sofrer também. Isso não é cristão, gente. Não é o que Paulo está dizendo. Muito bem.
O que alegrar-se nos sofrimentos é? Já vimos o que não é. Não é estoicismo, não é masoquismo, mas o que é se alegrar no sofrimento? E para entender isso, a gente precisa investigar um pouquinho o significado tanto do sofrimento como de alegria, da perspectiva cristã. O que é um, o que é o outro, é a gente somar A mais B para ver o que vai dar C. Primeiro, sofrimento, gente. Tá? A gente falou no advento passado, quando falamos aqui do Salmo das Lágrimas. Não sei se vocês vão lembrar, Salmo das Lágrimas, a gente estudou isso aqui. E a gente aprendeu que os cristãos sofrem, realmente sofrem. Em primeiro lugar, porque são humanos. Porque o sofrimento é um problema humano, uma questão humana, é inevitável. Uma pandemia nos entuba, um chefe abusa da autoridade, um familiar comete suicídio, uma enchente destrói uma cidade. Aprendemos como cristãos que nós sofremos com as coisas também, nós choramos. E nós choramos novas lágrimas. Ou seja, há um sofrimento particular do cristão também. E aí sofremos mais, inclusive. O cristianismo nos coloca ainda mais em contato com o sofrimento. Com o que há de ruim lá fora e com o que há de ruim aqui dentro. Vemos melhor a tristeza. A gente ganha autorização para não precisar mais reprimir e negar. A gente não precisa ficar pondo culpa neste ou naquele. A gente não precisa envolver o nosso coração com racionalizações, com subterfúgios. O cristianismo te dá essa coragem, te dá essa permissão, te dá essa capacidade. Porque o nosso mestre é assim, era assim. Seguimos a Jesus e por isso nós realmente experimentamos luto, dores, indignações. Não porque isso nos faz mais fracos, pelo contrário, porque nos faz mais fortes, mais perfeitos, mais parecidos com Ele. Quem era Jesus? Um homem de dores. Passou os anos dele chorando e sofrendo nesse mundo. Foi a cruz. Como chorava, como era rejeitado, perseguido. E é nesse sentido que nós pegamos a cruz, como Ele nos convida no Evangelho de hoje. Pega essa cruz, pega esse sofrimento que é meu e eu passo para vocês agora. E é por isso que nós podemos cantar esse hino de hoje. Graças dou pelas rosas no caminho e pelos espinhos que elas têm. Graças dou pela lágrima vertida, pela esperança e pela oração não respondida. Graças dou. Nós aprendemos que por causa de Cristo, o Espírito Santo, lá em Ezequiel nos diz que vai nos remover o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Coração de carne é um coração que sente. Um coração que sente é um coração que sofre pela dor do mundo, do outro. E o que seria a alegria na perspectiva cristã? Em Romanos, Paulo nos dá boas pistas, mas se a gente quiser aprofundar esse tema, a melhor coisa que a gente faz é ler uma outra carta de Paulo, que é a carta dos Filipenses. Essa é a carta do sofrimento, a carta da alegria no sofrimento, por excelência. E lá em Filipenses nós vemos como a alegria cristã é mais que um sentimento circunstancial, mais que um bom humor passageiro, condicionado a fatores externos. Quando Paulo escreve ao Filipenses, ele o tempo todo diz alegrem-se, alegrem-se, estou feliz, alegrem-se. O que Paulo estava acontecendo com Paulo? Ele estava preso, gente. Ele estava sendo criticado injustamente. Paulo, naquele momento, não tinha certeza nenhuma do seu futuro terreno. E ainda assim ele consegue estar alegre, ele transborda alegria. A carta aos Filipenses respinga a alegria. E Paulo prova que a alegria para o cristão é muito mais que uma boa notícia que eu recebo, é muito mais que acordar bem, dormir bem. Tem camadas muito mais profundas, tem a ver, na verdade, com decisão, com postura, com atitude, com confissão de fé. E nós poderíamos citar outras pessoas que, mesmo sem a fé cristã, já se deram conta disso, que a alegria é muito mais que um sentimento circunstancial. Vão na mesma linha do Paulo. Érico Veríssimo, escritor gaúcho. A alegria é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Veja, a alegria é uma certeza que eu tenho, relacionada a propósito de vida.
O rabino Harold Kushner vai dizer que a perseguição da alegria é um objetivo errado. Você não passa a ser feliz perseguindo a felicidade. Você se torna feliz vivendo uma vida com significado. Veja, propósito, significado, alegria tem a ver com isso, com essa lente de interpretar a realidade, não com a realidade em si. Vemos isso em Paulo. A lente de Paulo era Cristo, sua vida com Cristo. E por isso a prisão se transforma para Paulo numa oportunidade de quê? De evangelizar os presos e soldados. Por isso, para Paulo, as críticas que ele recebe se transformam numa oportunidade de crescer na tolerância. Por isso, não saber o que vai acontecer com ele, não ter controle do futuro, se transforma na lente de Cristo para o Paulo, para uma oportunidade de confiar mais em Deus. Se agarrar mais em Deus e testemunhar para todo mundo serenidade. Alegria cristã, mais que sensação boa. Algo muito mais profundo, mais espiritual, gente. A alegria cristã é fruto do Espírito Santo, diz Gálatas 5. É um fruto que o Espírito Santo vai produzindo na nossa vida. Notem que não é dom, é fruto. Dom, cada um tem o seu. Frutos não, todos nós damos, somos chamados a dar. Por isso a alegria não é opcional. Não é assim, espiritualmente, eu não sou alegre, Deus não me deu esse dom. Eu não sou simpático, eu não sou risonho. Não, tem gente que é mais risonha, mais sisuda, isso é outra coisa. A alegria não é isso, a alegria é muito mais profundo. A alegria não é opcional, eu tenho esse dom ou não tenho, não tenho, tudo bem, não tenho. Não, a alegria é um chamado, um dom, um fruto do Espírito Santo. E como é algo do Espírito Santo, como é algo espiritual, a alegria tem tudo a ver com santificação. A alegria caminha junto com santidade. A alegria nunca é um prazer sem freio. É sempre temperado com a vontade de Deus. Sempre com limites. Está sempre na tensão entre o hedonismo e o ascetismo, como diz Eclesiastes. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Viva a tua vida, seja feliz, mas não te esquece que longe de Deus tu não vai ser alegre. A alegria mesmo é só o gozo no Senhor. Vai junto com a caminhada com Deus. E a importância disso, gente. Lembram de Oswald de Andrade dizendo: a alegria é a verdadeira prova dos 9. Ele tem razão. E dá para aplicar isso à fé. A alegria que nós praticamos, muito mais que sentimos, a alegria que eu pratico, que eu dou fruto, é sinal de fé. É a prova dos 9 da minha fé. E é uma prova dos 9 para quem não é cristão. É um dos testemunhos mais impactantes que nós podemos dar ao mundo. Em face ao sofrimento, manter a alegria cristã. O que acontece quando nós misturamos alegria e sofrimento? Segundo Paulo, acontece algo espetacular. O sofrimento aprimora a alegria. Talvez é a parte mais bonita do texto. Diz Paulo: e nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A tribulação produz esperança. A gente quer desistir, a gente quer baixar os braços, a gente quer paralisar no sofrimento, só que há outro caminho. A tribulação pode produzir perseverança. A tribulação pode nos ensinar o caminho da paciência. E aí melhoramos como cristãos. A nossa compreensão, a nossa confiança em Deus se aprimora, nos fazendo a gente aprender a esperar
mas em Deus, a seguir firme até Deus nos tirar daquela situação. Como Davi diz, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Aprimora a nossa alegria, dando a ela a capacidade de aguentar, gente, de seguir em frente, de insistir com um filho rebelde, de insistir com um casamento que está em cacos, de insistir na disciplina, de acordar cedo e estudar para passar no concurso, de insistir na luta contra uma fraqueza nossa, perseverança nisso, de insistir em fazer o que é certo, mesmo que as pessoas não reconheçam, de insistir, como lemos nessa semana na viúva, com um juiz corrupto, insistir na oração, de insistir, porque temos um pai que está nos ouvindo. Sofrimento nos ajuda a aprender essa postura da perseverança. E o sofrimento aprimora a perseverança, que por sua vez redunda em caráter, que é maturidade, é aprovação diante de Deus. E a gente lembra da metáfora bíblica de como Deus vai eliminando o mal, eliminando as impurezas, as deficiências da nossa fé, do nosso caráter, com o fogo numa tribulação, com situações adversas, né? Assim como o fogo tira as impurezas do metal. Já falamos sobre isso. Deus não está tão preocupado assim com a nossa felicidade. Deus quer nos ver no céu, gente. Deus vai fazer tudo o que tiver que fazer, não para eu ser feliz e ter uma conta poupuda e umas férias na Europa. Não, isso pode acontecer, ou sim ou não. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado. Essa minha filha vai se converter. Essa minha filha, esse meu filho, vai aprender a confiar em mim, vai aprender o caminho da obediência, porque é isso que nos leva ao reino dos céus. Por isso diz a Bíblia, por muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. Como diz um livro do Max Lucado, é na bigorna que Deus mais trabalha no nosso caráter, na coisa mais bonita que a gente tem. É especialmente durante o sofrimento que nós ouvimos a Deus. Quando tudo vai bem na nossa vida, a gente faz o que a gente não escuta. E aí vem a experiência. O caráter produz esperança. No fim, o sofrimento aprimora a nossa alegria de viver, porque nos faz olhar para cima, porque nos faz olhar para fora de nós, a crer que Deus prometeu coisas muito bonitas que ainda não aconteceram, a crer que o melhor está por vir, a criar expectativa de que Deus está cozinhando algo na cozinha para a gente, apetitoso, esperança do que vem por aí. E sem esperança, como é que a gente vive, gente? Nesse mundo caído, nesse país quebrado, nessa cidade maligna, onde o sofrimento não para. Precisamos de esperança. Sofrimento produz perseverança, perseverança produz caráter, e caráter vai chegar na esperança. Sofrimento aprimora a nossa alegria. Gente, como é que Deus trabalha isso na gente? Porque é Deus que trabalha. Já vimos, é espiritual, vem de Deus. É o Espírito. No texto de Romanos, o Espírito Santo aparece o tempo todo. Paulo dizendo, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. É Deus que trabalha. Ele é o protagonista. É Ele que vai fazer, é Ele que está fazendo já. Como é que o Espírito Santo trabalha? A alegria no sofrimento, no Renato, no Alexandre, na Fátima. 3 coisas. Uma delas, tudo do texto, tá? Primeira coisa, é um processo. Vocês notaram o argumento de Paulo? Ele vai caminhando. Notam como Paulo vai dizendo assim, é uma caminhada. Se nós quisermos desfrutar dessa bênção, de ter a capacidade de se alegrar no sofrimento, precisamos resistir à tentação de uma espiritualidade iFood. Eu em casa, no sofá, apertando o botão, confortável, e a coisa chegando automaticamente para mim. Não vai acontecer de uma hora para outra. É processo, é caminhada, é a vida inteira. Não é automático. Nota o ritmo. Sofrimento, perseverança, caráter, esperança, dá a volta de novo. Porque é com altos e baixos. Não é linear.
O Espírito trabalhando em vocês é assim. Uma montanha russa, mas Ele está trabalhando. Ouse acreditar nisso. Não porque o pastor Tardelli está dizendo, ouse acreditar porque o apóstolo Paulo, que escreveu sobre isso, na famosa carta aos Filipenses, a carta da alegria no sofrimento, vai dizer: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completar. Ele está trabalhando. Então, como é que Deus trabalha, Márcia? Ele está trabalhando. É no gerúndio o verbo, ele está trabalhando. Eu sou um vaso novo que está ficando cada vez mais belo. Ah, mas você não enxerga? Lamento, mas Deus está trabalhando. Ele prometeu que ele ia trabalhar. Está trabalhando. Caí hoje, ele está trabalhando. Dei 10 passos para frente, ele está trabalhando. Um produz o outro. Outro detalhe no texto, além de processo, né? O Paulo vai dizer que nós nos gloriamos nas tribulações sabendo. Nota esse verbo, sabendo. Sabendo. Sabendo o quê? Paulo está argumentando em cima desse sabendo. Ele fala de conhecimento. Ele está dizendo que a alegria no sofrimento, o Espírito Santo trabalha num processo, é um processo que envolve conhecimento, que envolve ensino. Ele nos ensina. Há um aprendizado. Um aprendizado de quê? Da palavra de Deus, especialmente. Da revelação de Deus. Por isso a importância desse momento de pregação, dos estudos diários da gente, de mergulhar na palavra, porque há um conhecimento que vai ser aplicado. Sem conhecimento, isso não chega. O Espírito Santo usa o conhecimento que ele vai nos dando ao longo da vida, conhecimento da vida também, conhecimento de nós mesmos também, conhecimento de Deus agindo na nossa vida também. E por último, gente, é o meu preferido, acho que é o ponto principal de Romanos: como é que o Espírito Santo trabalha no sofrimento? Eu vou voltar ao início, aquela questão de contexto. Justificação pela fé. Em seu lado de lei e em seu lado de evangelho. Deus usa a doutrina e a prática da justificação pela fé para nos ajudar e a ensinar, proporcionar alegria no sofrimento. Como assim, pastor? Vou me apropriar de uma ilustração de um autor que a gente gosta muito aqui na igreja, Chad Bird. Ele fala de um anão estrábico chamado Frank, que fora criado pelo seu pai, abusivo e alcoólico, numa cidade pequena, produtora de carvão. A esposa desse anão estrábico, Frank, esposa de 7 anos, o abandonou um dia antes do Natal de 2008. E ele não aguentou, ela não aguentou, que ele fora despedido do seu trabalho, de zelador de uma escola, porque foi flagrado fumando maconha no momento de folga. Falido, devastado, sem emprego, sem mulher, O Frank passou a perambular pelas ruas da cidade nas madrugadas, bêbado, balbuciando: ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém nunca sentiu um sofrimento como o meu. Mas Frank estava errado. Ele não é especial no sofrer. Talvez fosse o único anão estrábico que viveu no mundo com aquela sequência de eventos tristes, trágicos. Mas ele não é a única pessoa com deficiência física. Ele não é o único que cresceu numa casa com um dependente alcoólico. Ele não é o único com um casamento desfeito. Ele certamente não é o único que foi despedido por ter feito algo estúpido no trabalho. Existe 1 zilhão de pessoas no mundo no mesmo barco que Frank. Frank não é um sofredor especial, um sofredor único. Frank é simplesmente humano. Assim como cada um de nós. E a gente se acostuma a falar dos nossos problemas como problemas especiais. Como tem um problema pessoal. Não existe isso aí. Nosso espinho na carne não é só nosso. Da perspectiva de Paulo, da justificação pela fé, a primeira coisa que Deus faz em trabalhar com a gente, alegria no sofrimento, é nos mostrar
que os sofrimentos pessoais, em última instância, não existem. E isso já tira muito do poder que a gente acha que eles têm de nos controlar. Porque nos força a confessar algo que a lei faz. Não somos únicos, não somos especiais. Nada do que estamos lidando em termos de sofrimento é novidade debaixo do sol. Não somos os primeiros a lidar com essa mão de cartas. Nossos pais e avós e bisavós já sofreram com pandemias, já sofreram com governantes medíocres, já sofreram com pouco dinheiro, com cônjuges problemáticos, com colegas idiotas, com vícios, com vizinhos rudes e com hemorroidas. A lei de Deus bota o sofrimento no lugar dele. Não me interpretem mal, é perigoso aqui. Não estou minimizando o sofrimento de vocês. Pelo contrário, eu estou maximizando ele. Eu estou aprofundando ele. Eu estou universalizando ele. Ser humano, gente, é viver uma droga de vida. Esse mundo não é legal desde que Adão e Eva pecaram. Esse mundo não é agradável. Vivemos num mundo em que os bebês são deixados dentro de um carro, num calor escaldante, porque os pais estão muito distraídos com as suas redes sociais. Vivemos num mundo onde garotos são assassinados por balas perdidas. Vivemos num mundo, gente, onde mulheres contraem câncer de mama. Vivemos num mundo, gente, onde terroristas, suicidas se explodem e assassinam pessoas e sonhos. E vivemos num mundo que todos eventualmente morrem. Ninguém tem o direito de dizer que tem um problema pessoal. Estão me entendendo? Um sofrimento. O que nós temos é o problema de ser humano e viver num mundo caído. Isso é um sofrimento partilhado de alguma forma com todas as pessoas do mundo. E aí, se o sofrimento é universal, do que nós precisamos? De uma receita personalizada? Não! De uma solução universal. E essa é a segunda coisa que Deus faz com a justificação pela fé, através do Evangelho, para trabalhar no nosso coração a alegria no sofrimento. É mostrar o que Ele faz. É mostrar que Ele fez a solução, que Ele é a solução. Só que a solução de Deus, a princípio, não parece solução. Porque a solução de Deus não é o que nós tipicamente imaginaríamos. Não é uma pílula mágica, não é uma terapia, não é um curso de 12 passos. A solução para o sofrimento humano era outro ser humano. Só que esse sim, especial. Esse sim, diferenciado. E porque ele era diferente de nós, ele correu atrás dos problemas. Ele buscou o sofrimento. Ele fez disso a sua missão. E ele não veio para deixar tudo cor-de-rosas momentaneamente. Ele não veio para deixar tudo cheiroso no mundo momentaneamente. Ele veio para nos dar eternidade. Ele veio para tirar nossa vergonha. Ele veio para nos dar uma razão de viver muito maior que nós mesmos. Ele veio, gente, para nos fazer parte de um mundo, de um reino, onde gente sofredora como nós está ansiosa para receber o que Ele vem dar. A solução de Deus não é fazer desaparecer os problemas momentaneamente. Ele os torna dele. Ele se sentirá estúpido com a gente. Ele ouvirá o diagnóstico do médico junto com a gente. Ele sentará do nosso lado no sofá para assistir YouTube, se a nossa depressão não nos deixa fazer nada mais. Ele vai estar ali sentado com a gente. E devagar, ao longo da jornada, Ele atrai o nosso olhar para longe dos nossos problemas pessoais, para encará-lo nos olhos. E nos seus olhos nós vemos amor. Não o amor das músicas da Selena Gomez. Um amor de aço.
Um amor que é uma âncora. Um amor que não nos abandona quando nós nos afastamos. Um amor que não vai embora quando esbravejamos de estresse. É um amor teimoso, imutável, enraizado no próprio coração de Deus. E esse ser humano é Deus, encravado na humanidade. Esse ser humano é Jesus. Eu realmente gostaria que ele jogasse o nosso sofrimento num buraco intergaláctico, mas ele é inteligente demais, ele é bondoso demais para isso. Ao invés, ele coopta o nosso sofrimento. Ele pega os nossos caminhões carregados de sofrimento, todas as nossas ações egocêntricas. Ele crava isso na sua carne, na cruz. Existe compromisso maior que isso? Todo mundo de sofrimento de pendurado com ele. E quando ele atravessa a morte, ele abre o horizonte. Todas as coisas pelas quais ele sofreu e nós vivemos hoje, todo esse sofrimento vai ressuscitar no terceiro dia. Tudo isso vai acabar no dia que ele voltar. E tão certo como ele ressuscitou e vivo está nos céus e dentro de nós, e nessa palavra que eu prego, no sacramento que nós recebemos, tão certo como isso é real, um dia nós estaremos livres de sofrimento. Veja que Jesus não é apenas o salvador pessoal, ele é o salvador de toda a massa bagunçada chamada humanidade. E é um privilégio não ser únicos, mas estar irmanados com os outros, porque a salvação chegou para a gente e para todos. Deus não se cansa de amar, de buscar e de buscar. Assim ele vai trabalhando alegria no sofrimento. Se isso não é amor, me diga o que é. Amém.